O que o Putin, o Xi Jinping e esse macaco aqui têm em comum? Os três são matéria de análise do Não Day de hoje, no qual nós vamos falar sobre um acordo geopolítico feito entre a Rússia e a China para favorecer a produção de videogames um do outro, os impactos culturais disso e como é que jogos se tornaram um campo de batalha geopolítico, não é mesmo, Little Mafia? Exatamente, meu querido amigo Lucas. A gente vai saber um pouquinho aí como é que o sul global, as cartas aí na indústria de games e como isso também faz parte da warfare moderna, né, meu querido? Sul global, meteu um termo em inglês e de repente o quinto elemento virou o Brasil 247. DEI, diversidade, equidade e inclusão. É um produto com altos níveis de histeria e delírio, não recomendados para aqueles que querem manter a sua sanidade mental. Como eu não dei, eu tô bem. Então, não é novidade pra ninguém que desde as operações especiais que se tornaram uma guerra lá na Ucrânia, o Ocidente sancionou pesadamente a Rússia, né? Sancionou o petróleo, teve o lance do sistema financeiro, tiraram os caras do SWIFT, a Visa e a Mastercard pararam de operar por lá, e em paralelo a isso, os BRICS, né, que são esse bloco econômico ligado à Rússia, à China, à Índia, ao Brasil, e tem mais uma galera lá, agora é o BRICS, né? Eles já estavam desenvolvendo um sistema financeiro paralelo, né? E existem meio que duas economias no mundo, uma economia ligada aos BRICS e a economia ocidental, né, que inclusive inclui países árabes e vários países que estão fora desse eixo das democracias liberais ocidentais, né? E, inclusive o Arthur, ele é o homem certo para falar sobre isso. Caso você queira saber em detalhe o que está acontecendo de fato, você pode ver lá o Geoeconomia. Geoeconomia é muito bom. Exatamente. Da mesma forma em que o mundo meio que foi, entre aspas, dividido entre dois grandes blocos econômicos, a produção cultural também foi dividida. E os videogames, dentro disso, representam um meio de influência muito grande, que é um meio de influência de produção cultural e um meio de influência material. Para vocês entenderem melhor, como é que os jogos materialmente podem afetar a economia e podem até ser usados militarmente pelas pessoas. Olha, pela coleta de dados. A gente sabe, por exemplo, que se você tem um hardware rodando na sua casa, conectado à sua internet, coletando as suas informações, ele pode muito provavelmente estar enviando as suas informações para o fabricante. Ele pode não. Ele está fazendo isso. Ele está, inclusive esse celular que você está usando, os computadores que a gente usa o tempo inteiro, eles mandam informações de volta para casa, por assim dizer. O Windows faz isso de uma maneira infernal, que é quase impossível de você desabilitar. O Android também, o Mac também, apesar da Apple ficar fingindo que eles não respeitam a privacidade do usuário. E isso acontece. Tanto é que o Donald Trump, durante o seu primeiro mandato, quase proibiu jogos da Tencent de rodarem nos Estados Unidos. Tencent, que é uma empresa chinesa que comprou metade dos estúdios ocidentais também, né? Então, o cara baixa lá um jogo e ele pode estar enviando dados dos cidadãos americanos de inteligência para o governo chinês, né? Pode não, está. Exato. É bom frisar isso. E no momento que a gente está nessas tensões geopolíticas crescentes, isso é muito grave, né? E não só isso, Máfia, como você conhece a Epic Games? Conheço. O que a Epic Games faz, você sabe? Não sei. Diga pra mim. Sabe que a Epic Games tem mais do que eu? Brincadeira. Pô, o que é isso? O que é compostura? Você é um senhor de idade, por favor, compostura. Não posso ficar fazendo essas brincadeiras mesmo, porque a minha mãe fica chateada. A Epic Games, para além de fazer o Fortnite, o Gears of War, eles fazem a Unreal, que é um motor de produção de jogos, né? Exatamente. É a base para produção de jogos e, inclusive, está sendo usada muito também no cinema para fazer 3D, né? É um software de 3D, de programação, etc. A Tencent é acionista majoritária da Epic. A Tencent é uma empresa chinesa. E sendo acionista majoritária da Epic, e tendo grande influência sobre a Epic, acho que tem uns 4 diretores chineses na board de diretores deles. Se não tem, é um número significativo assim, na mesa de diretora deles. Eles têm muita influência sobre o que acontece lá, e não só sobre a produção de jogos, como também sobre esse motor gráfico, que quase todo mundo na indústria usa. E sabe o que esse motor gráfico faz? Para além de fazer com que os jogos sejam possíveis, né? Que o jogo roda no motor, né? Na Unreal. Você baixa lá o jogo, você vai jogar ele no seu computador, você tá baixando junto um pedacinho da Unreal pra ele rodar lá. Ele coleta dados de uso. Então, assim, de uma maneira muito esperta, a China, por meio dos jogos ocidentais, consegue coletar dados do Ocidente inteiro. Ou seja, os jogos, eles são importantes materialmente por causa disso, mas eles também são importantes culturalmente, porque por meio das histórias que são contadas ali, você influencia todo o imaginário de um povo, como a gente viu no programa anterior. Tanto isso é verdade que
não só jogos, como peças de entretenimento diversas, foram utilizadas de maneira consciente, ou por doutrinadores políticos, ou pelo próprio complexo industrial militar, como meio de propaganda. E o Mafia, que manja muito disso, pode falar muito bem sobre isso, né? Tem quais os filmes lá, o Transformers, o Top Gun... Sim. né? Top Gun, Transformers. Na verdade, os Estados Unidos também faz esse tipo de coleta de dados, né? A gente sabe muito bem. Inclusive, teve no vazamento do Snowden, há anos atrás, né? Os Estados Unidos, através de softwares vendidos, né, de empresas americanas, espionando autoridades. Sim. Se autoridades são espionar, autoridades, inclusive a nossa querida e maravilhosa presidenta Dilma, né? Que ficou muito chateada que, né, o Obama estava Espionando, dando uma olhadinha nas... Exatamente. Vendo as mensagens E do também... os nudes da Dilma. Exatamente. Aí não, né? Inclusive um parênteses aqui, falar em nudes da Dilma, tem uma história, não sei se vai pro corte isso aí, mas é uma história aqui da Dilma, a Carmen Lúcia e o Cardozão. Deus é né? mais. Procure no Google. Não procure, Procure não. no Google. Assista. Procure não. Procure não. Procure. Deixa quieto. Assim. Não veja isso, não. Procure assim. Você vai gostar. Mas aí peripécias do Obama com a Dilma à parte, né? Parecem duas coisas muito desconectadas, mas inclusive, olha, para além de espionar autoridades, eles podem te espionar. E te espionam, né? Existe evidência, por exemplo, de uma vez... Lembra, rolou acho que em 2016 um atentado em que um rapaz utilizou uma panela de pressão como bomba para praticar um terrorismo. Atentado de Boston. Isso. Atentado de Boston. Exato. E aí o que aconteceu foi que a NSA começou a monitorar as conexões de internet nos Estados Unidos para ver quem poderia estar, em tese, interessado em comprar utensílios que poderiam ser utilizados para construir bombas. E aí, a SWAT bateu na casa do maluco lá, porque na sala a mãe estava procurando preço de panela de pressão, no quarto o filho estava procurando preço de mochila, eles falaram, opa, estão procurando mochila e panela de pressão, devem estar querendo cometer um atentado, e bateu lá a polícia, entendeu? Então assim, esse é o nível de monitoramento que os caras fazem. E, estando você na sua casa utilizando o software americano, você está sendo monitorado por eles também. E aí você pergunta, olha, o que eles vão querer saber dos meus hábitos? Num contexto de Big Data, que os caras pegam os dados da população inteira e montam modelos, algoritmos estatísticos, eles conseguem compreender o comportamento de uma nação, né? Compreender os hábitos deles e direcionar conteúdos, anúncios e coisas desse tipo para influenciar mais a mente das pessoas. Quer seja isso para vender produto ou quer seja isso para vender uma narrativa. Isso conversa muito com como os jogos influenciam as pessoas e os produtos de cultura no geral. Hollywood, no começo, tinha muitos contratos com o complexo industrial militar. A gente sabe de trocas que eles fizeram, por exemplo, olha, o exército deixa o Michael Bay usar uns helicópteros lá no Transformers e, em troca, mete uma propaganda americanista ali no meio, né? E aí o mundo inteiro consome aquela parada e vê bem os Estados Unidos, né? Tem outros exemplos. Essa máquina, desculpa te cortar, claro, meu querido, mas essa máquina, ela nasce, ou melhor, nasce não. Ela já tinha antes do cinema, mas assim, ela pega realmente força nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, onde um departamento de mídia e propaganda foi criado dentro do departamento de guerra americano, só para cuidar disso. Então Hollywood fazia filmes exaltando ali o patriotismo, para o pessoal comprar os bônus de guerra e aquela coisa. E isso mesmo após a guerra, porque a Segunda Guerra acabou, mas começou a Guerra Fria. Sim. Continuou acontecendo. Inclusive, eu tava lembrando de um detalhe, ano passado, um garoto chamado Jack Teixeira, filhos de pais portugueses, aparentemente, ele foi preso, né? Ele trabalhava na Guarda Nacional por vazar documentos confidenciais, incluindo documentos da guerra da Ucrânia num Discord, né? Ele jogava, eu não lembro que jogo que era, Call of Duty, alguma coisa assim que ele jogava, e ele vazou os documentos lá no Discord e pegaram o cara, né? Rapaz, não, mas isso acontece mesmo. Inclusive, já trazendo aqui pro mundo dos jogos, olha, não é só nos filmes, né, que isso acontece. A própria série Call of Duty mesmo, ela tem um grande histórico de envolvimento de militares com a produção do jogo, com os produtores do jogo, né? Tem troca de informação e, evidentemente, rola ali um acordo para fazer uma propaganda positiva, né? E isso é tão verdade, mas tão verdade, mas tão verdade, que sabendo dessa influência que a mídia tem, alguns governos escolhem censurar as mídias, né? Existem casos que são mais conhecidos, como, por exemplo, na Alemanha, não pode lançar jogo que tenha uma suástica, porque lá o uso de símbolos nazistas, mesmo que seja para você retratar historicamente, ele é vetado. Eu não sei se para retratação histórica tem alguma exceção, mas é pesadamente vetado. Então você tem, por exemplo, Wolfenstein, que é um jogo, justamente um jogo sobre dar tiro em nazis,
Games, né? É. Que ele foi pesadamente censurado lá. Não pode aparecer o Zé Bigode, não pode aparecer suástica, não pode aparecer nada. E Vai que dá saudade pro alemão, né? Exato. O alemão olha, que saudade desse bigode. o cabo Aí os fica caras não deixam, nostálgico. Que é por bons tempos. E aí, olha, acontece o seguinte, o entretenimento sempre tendo sido usado como propaganda, agora ele continua sendo utilizado. Só que o negócio é, o pessoal que tomou conta de parte do establishment americano tá querendo fazer propaganda woke, e a galera não tá gostando, né? É. E, inclusive, no Oriente, na China e na Rússia, você tem vários casos de censura de jogos ocidentais, como, por exemplo, o caso do The Sims 4, que tomou lá um mais 18. É um jogo que menor de 18 anos não pode jogar na Rússia. Por quê? Porque tem relações... Propaganda LGBT. Exato. Exatamente. Tem LGTV 4K no The Sims 4. Isso. Então não pode. Teve aqui um outro jogo, quer ver? Eu anotei aqui, ó. Nós anotemos. Elemento que... Call of Duty, remoção da Praça Celestial ali, ó. Isso, não, na China também você teve a remoção da Praça da Paz Celestial no Call of Duty, porque o Em governo Call of Duty. vende a narrativa de que aquilo foi de que não rolaram protestos ali que foram reprimidos violentamente, então você não pode retratar aquilo num jogo. Na Rússia, a Rússia já censurou o jogo porque o jogo era meio anticlerical e profanava imagens sacras da Igreja Ortodoxa, enfim. E a China tem uma lei chamada Lei de Poluição Espiritual, em que Que é maravilhoso o nome, vamos combinar? Exato. Realmente é muito bom, né, Eu cara? acho que nós devíamos Que nome bom. adotar aqui, né? Mas a poluição espiritual é qualquer material que seja ocidentalizante ou com conteúdo demasiadamente degenerado, basicamente. Eles proíbem. Basicamente qualquer coisa que o Ocidente produz, então, né? Porque... Falou, hoje em dia, né? Então eles têm essa lei e aí quem dá o critério são eles, né? Evidentemente. Ele fala, isso aqui eu acho que passou demais do ponto. Vai lá e proíbe, censura, pede alteração. Então isso acontece, isso já está acontecendo. Você tem uma divisão no sistema financeiro, você tem tensões em relação a hardware, cada vez mais os Estados Unidos estão preocupados com hardware chinês entrando lá e coletando dados, e você tem essa preocupação com a influência cultural que um país pode ter sobre o outro, nesse contexto de guerra. E nesse contexto, olha, cara, inclusive a coisa é tão doida, mas tão doida, que o Departamento de Defesa americano, o National Homeland Security, que é o departamento antiterrorista, tem uma divisão recebendo milhões de dólares do Estado americano para impedir que gamers se tornem extremista. É para defender a gente do extremismo dos gamers. Tem estudos de militares, de ex-militares, falando sobre como atletas de esportes podem ser usados militarmente para fazer propaganda, enfim. O buraco é fundo, entendeu? Mas nesse contexto é que acontece a reunião dos primeiros ministros russo e chinês, cujos nomes eu me recuso a pronunciar. Você quer que eu tente pronunciar o nome dos nossos maravilhosos ministros russo e chinês? Fala. Vou tentar. Fala aí. É o primeiro-ministro Mikhail Mishustin. Mishustin? Isso. Sei lá como é que fala. Acho que é assim. Mishustin? Pode ser Mishustin. Eu acho que é. Né? Eu acho que é. E o primeiro-ministro, né? Aliás, primeiro não. O primeiro-ministro chinês, Premier Li Qiang. Li Isso. Qiang. Eles se encontraram em Moscou e basicamente o que eles fizeram foi, eles fizeram um acordo comercial, né? Como fazem acordos comerciais para a produção de diversas coisas, para usar matéria-prima do Brasil, vem aqui o Macron para levar a matéria-prima embora, né? E vai no matinho com o Lula e volta os dois felizes e contentes, o Lula feliz. Exatamente. Entendi. Exato, andando meio estranho. Eles voltam felizes, vai fazer um acordo comercial para uso de matéria-prima do Brasil. Aí o outro vai fazer, para produção de cooperação de certos setores estratégicos. Eles fizeram um acordo para cooperação na produção de videogames, para que os jogos da China sejam mais promovidos na Rússia e os jogos da Rússia sejam mais promovidos na China, muito provavelmente porque eles se enxergam como culturalmente alinhados até certo ponto. E aí a gente nota uma coisa, né? Como a gente bem tinha observado, os jogos ocidentais tem muita propaganda woke. A gente tem o clássico caso do Assassin's Creed, que é inteiro uma legenda negra contra a cultura cristã ocidental e qualquer tipo de religião. A gente tem o caso mais clássico e recente do The Last of Us Parte 2, do próprio The Last of Us 1, que a gente citou no programa anterior, que o diretor admite que foi influenciado por uma feminista militante e que fez o jogo pra militar mesmo, né? Tem o Concord agora, né? Que foi uma diretora que é trans. E tem o Dragon Age também, né? Aliás, o Dragon Age que é diretora trans, né? O Concord, ele não tem diretora trans, mas o Dragon Age tem diretora trans. E eles lançaram só o demo ali pra fazer a construção de personagens. Lançaram o demo. E olha... lançaram o demo. Calma. Tá repreendido. Tá repreendido. Vamos, prossiga.
Então, eles lançaram o demo da construção de personagens ali e você observa que eles têm, inclusive, você tem a possibilidade de colocar cicatriz de mastectomia. Sabe quando fazem... a mulher tem câncer, retira os seios dela, ou a pessoa vai fazer uma cirurgia de redesignação sexual, que faz a mastectomia. Então, você pode colocar a cicatriz ali também no seu personagem de fantasia. Olha aí, às vezes tem um elfo, o elfo resolveu mudar de sexo e ele cortou, né? Porque magia pra quê, né? No mundo de fantasia não tem magia pra mudança de sexo, mas tem cirurgias não tem. científicas complexas, é claro. Não, você pode levitar, você pode invocar fireball, você pode fazer um monte de coisa, demônios e tal, mas você não pode mudar de sexo ali. Tem que ser no bisturizinho ali. Tá bom. Até um personagem criança descobrir a magia, porque daí a criança, ela é especial. Eu não tô dizendo que todos os jogos ocidentais sejam assim, mas há uma grande quantidade deles. Enquanto você olha para esses países mais lá pro leste europeu e esses países asiáticos, e você não vê isso acontecendo tanto assim. Teve o caso de um grande sucesso recente, que foi o Black Myth Wukong, que é um jogo chinês sobre a cultura chinesa, baseado num dos grandes mitos chineses, que é a jornada pro oeste. O The Witcher mesmo, para pegar um país fora do eixo eurasiano, do mal, da multipolaridade, uga-buga anti-ocidental... Sul global. Exato. Fora do sul global. Você tem na Polônia, o estúdio polonês, a CD Projekt Red, eles fizeram o The Witcher, que é um jogo baseado no folclore polonês. Né? Sim, inclusive, exatamente. É um jogo baseado num livro baseado no folclore polonês. Exatamente. E que na série de televisão eles, enfim, destruíram, basicamente. Escangalharam tudo. O próprio Stalker, que é um jogo publicado pela Microsoft, que é uma empresa americana atualmente, é um jogo feito por um estúdio ucraniano, mas que bebe muito da cultura eslava no geral. Então, cultura ucraniana, russa e etc. Sim. Então, você vê que tem esses jogos que valorizam a cultura nacional, valorizam a identidade nacional e que pouco estão ligando para o wokeísmo e para esse tipo de loucura, né? Outros jogos que são menos ligados à cultura nacional são, por exemplo, o SnowRunner, que é um simulador de caminhoneiro na neve, que não tem muita lacração. Como é que o cara lacra, ô Máfia, num simulador de caminhoneiro na neve? É fácil, é só colocar uma caminhoneira sapatão, cara. Porra. É verdade. É só colocar o estereótipo. Se bem que eu já conheci algumas caminhoneiras. Então não é lacração. Elas realismo. São tudo... Pois é. Oxe, exatamente, né? Será que tem sapatona caminhoneira eslava? Claro que tem, cara. Tem? Porra, é óbvio que tem. Ô, bicho, tá louco. Você tá camiseta com certeza. Camiseta chata. Não, pô, mas é uma instituição ocidental a caminhoneira sapatão, rapaz. Então tá. Tem tudo, tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem em tudo que é lugar. Então você vê que tem realmente uma diferença no tom dos jogos que são produzidos, uma diferença cultural entre o Ocidente e esse eixo do leste europeu, eurasiano e etc. Só que assim, a diferença não é só na produção dos jogos em si. Existe uma diferença no ambiente midiático também. Porque, cara, olha, existe uma máquina, que eu estou dizendo aqui que muito provavelmente existe, de chantagem. Porque, veja, a gente falou da Anita Sarkeesian no programa passado, e nós vamos falar mais dela a respeito dela no Gamergate. Mas, por exemplo, quando o Cyberpunk foi anunciado, começaram algumas denúncias contra a empresa, dizendo que a empresa era transfóbica. Aí o que aconteceu? A Anita Sarkeesian veio a público, comentou o caso e falou assim: pessoal da CD Projekt, contratem, CD Projekt não, que é americano, não sabe pronunciar as coisas no idioma dos outros, o pessoal da CD Projekt, contratem a minha consultoria, por favor, porque aí vocês vão evitar gafes como essa e vão evitar que as pessoas... E vão evitar backlash público. O que aconteceu é tipo a máfia vendendo proteção. Contrate o meu serviço de proteção que eu não destruo seu estabelecimento. A Anita Sarkeesian não foi contratada e durante toda a campanha de marketing do Cyberpunk 2077 tinha matéria de jornalista da Polygon, da Kotaku, thread no Reset Era, malhando o jogo, dizendo que era preconceituoso, transfóbico e o escambau. Isso aconteceu. Por outro lado... Opa, prossiga. Não, eu ia falar assim, então a Anitta deu uma de Manuela Dávila, né? Sim. Que saiu da política, abriu uma empresa de consultoria de eleições e já faturou quase R$1 milhão aí com os candidatos do pessoal do PT. Aí sim, hein, cara. Isso é um fenômeno. Quem trabalha no mercado financeiro sabe que chega a ONG do movimento antirracista, por exemplo, o cara chega lá e fala assim: irmão, eu tenho aqui um lote de livro aqui da Djamila Ribeiro pra você comprar. Hipoteticamente, tá? Eu não tô acusando a Djamila. Né? Não, jamais. Grande Djamila. Tem um lote aqui pra você comprar aqui do livro da Djamila Ribeiro, beleza? Porque assim,
você não é uma empresa racista, mas você também não é uma empresa antirracista, sabe? Então, pra você não correr risco de se tornar uma empresa racista, compra um livro aqui pra instruir o seu pessoal aí. E aí, se o cara compra, beleza, ele passa debaixo do radar, ganha pontinho no ESG e não sofre cancelamento. Exatamente. Mas se ele não E compra... a coisa ficou tão profissional, Lucas, que eles começaram a criar, inclusive, empresas para fazer consultoria nos jogos, como a gente cansa de falar, a Sweet Baby, Exato, né, exato. que a gente já falou que o nosso querido Cabrutos aí tá batalhando há quase um ano contra a Sweet Baby, um brasileirinho, né, brasileirinho sozinho, lutando contra essa empresa, que são empresas de achaque, basicamente, né, de chantagem. Exatamente, é como uma milícia, né, eles chantageiam os estúdios, né, para que os estúdios contratem eles para fazer ali a consultoria da diversidade. Isso, adequar o jogo aos padrões do wokeísmo e não ser xingado por jornalista em público, né? E também ganhar pontos SG, Claro. que nas grandes financeiras vão se transformar em créditos maiores quando eles pedirem empréstimos para os próximos jogos. Exatamente. E aí, olha, você tem um outro caso oposto que aconteceu por volta de 2012, que foi quando a DICE chamou a Anita Sarkeesian pra dar uma palestra lá, pra visitar o estúdio deles. Aí eles tiraram uma foto com ela, postaram no perfil oficial da DICE no Twitter, e o jogo deles foi o Battlefield 5, assim, o jogo seguinte. Que foi o Battlefield polêmico por superestimar o papel das mulheres na Segunda Guerra, por assim dizer. E aí deu toda uma... Não é a Primeira Guerra? Foi na primeira. Isso. Foi na primeira. Pra você ver como as coisas... e esse jogo foi absolutamente, universalmente defendido por toda a mídia, entendeu? Então claro, né? Pra você ver como é que os caras operam. Quando tem alguém que tá fora do clubinho, quando tem alguém que tá por fora dos esquemas, que não compra a proteção da família, os caras são achincalhados. Então, e foi o caso que aconteceu com Black Myth: Wukong, da Game Science, que é uma empresa chinesa. Esse jogo apareceu... há mais ou menos uns 8 anos atrás, o primeiro trailer de gameplay dele, e todo mundo foi impressionado, que era um jogo muito bonito, com um gameplay que é o Souls-like, que tá meio que em alta, e as pessoas ficaram ansiosas. Com o tempo, antes de rolar a polêmica mais recente, algum jornalista ocidental questionou a Game Science se o jogo não teria, por exemplo, problemas de representatividade feminina, o que eles estavam fazendo para atrair o público feminino ao jogo deles. Aí o homem respondeu: quem disse que eu preciso de mulher jogando meu jogo? Pronto. Assim. Aí o jornalista derreteu igual a Bruxa do Oeste quando jogaram água. Exato. Aí começou a derreter assim. O que, assim, desculpa, não é misoginia. Você tá fazendo um jogo pra um público-alvo. Público-alvo, exatamente. Nem todo jogo precisa ser pra todo mundo. Aí é o chinês. Exatamente. Tá fazendo o jogo pro chinês homem. Foi aí. Então, assim, é uma coisa que, daí pra frente, esse jogo começou a ser visto com mais ceticismo pela mídia ocidental. Até que chegou num ponto, né, quando o jogo foi lançado efetivamente, em que, primeiro, teve uma review muito engraçada de um sujeito, e foi só uma, tá? Pra ser justo com os nossos jornalistas. Teve uma review, uma resenha do jogo, em que o jornalista reclamou que num jogo sobre criaturas míticas, sobre macaco lutando com um lobo, lutando com macaco que vira águia, que se transforma, vira pedra, que não tinha mulher o suficiente no primeiro capítulo do jogo. Aí beleza. Mas fora isso, teve várias reviews normais. Só que, ao mesmo tempo que o jogo foi lançado e começou a ser muito elogiado pelos fãs, e até pela crítica especializada, começaram a aparecer uns artigos dizendo que a Game Science era uma empresa sexista, porque eles tinham posters e anúncios de trabalho, convites pra vaga, que tinham piadas de mau gosto e piadas sexuais. Só que aí depois os caras foram ver, né, um chinês, né, que de fato tem convivência lá com o mercado, foi ver, e ele viu que, olha, de fato, aqueles anúncios eram piadas de mau gosto, que eram piadas parecidas com a que eles faziam nos jogos mobile deles. Então eles tinham esse estilo de comunicação agressivo. E humor de choque. É como se o estúdio do South Park fizesse um anúncio, um job list, um anúncio de contratação nos classificados fazendo as piadas pesadas do South Park, entendeu? Era uma coisa meio nessa vibe. E depois um jornalista em específico pegou como fosse um tweet, por assim dizer, de um dos cabeças da Game Science, em que ele dizia que ele precisava contratar mais gente para sentir mais prazer e ser mais estimulado de maneira libidinosa. E eu não vou descrever graficamente o que tá escrito lá. E aí, novamente, apareceu lá um chinês e falou: pessoal, não é nada disso. O que ele tá dizendo aqui, ele tá usando expressões chinesas que são meio besteirentas, meio duplo sentido, né? Que nem a gente, quando a gente fala assim, cada cachorro que lamba a sua caceta, a gente não tá falando literalmente para as pessoas lamberem as suas genitálias. Né? A gente tá Ainda falando, bem. cada um que cuide dos seus problemas. Ele tava usando expressões mais ou menos parecidas no chinês para dizer que ele só queria fazer um anúncio
basicamente, lá, e que ele estava se sentindo hiper lisonjeado porque ele foi muito elogiado pelas pessoas. Olha aí. Então, e ele tava, tipo, falando, lamberam muito o meu negócio, alguma coisa nesse sentido, entendeu? E aí o jornalista ocidental fez a interpretação mais maliciosa possível, ou por ignorância do linguajar local, ou por maldade mesmo, a gente não tem como saber. Eu quando se trata de jornalista, sempre que eu vou apostar entre maldade e burrice, eu aposto a burrice. Exato. Olha, e a maldade e a burrice, às vezes, elas andam juntas, viu? Não é por Juntas, nada, não. é. Muitas vezes andam juntas. Né? Porque a maldade emburrece a longo prazo. O pecado emburrece. Né? Enfim, mas o ponto é o seguinte. Isso tudo foi utilizado como uma forma de convocar um boicote ao jogo. O jornalista queria boicotar o jogo porque, por conta de falas, entre aspas, sexistas. Evidentemente, isso não deu certo. Igual aconteceu com o Hogwarts Legacy também. Que foi exatamente. O jogo foi um sucesso, porque as pessoas não estão ligando mais pra isso. Né? As pessoas não querem saber desse papo identitário woke maluco. Não querem. E a mídia ocidental tenta, de todo modo, moldar o ambiente cultural pra fazer com que só jogos que sigam as cartilhas dele deem certo. Só que isso não tá mais funcionando. Esses monopólios de comunicação da imprensa de games não tem mais a efetividade que tinham antes. O público não está mais ouvindo isso. Só que as empresas, muitas vezes, ainda ouvem. Estão começando a tomar prejuízo financeiro agora e talvez parem. E o que acontece é o seguinte, você tem uma verdadeira divisão no mercado, em que você tem uma indústria ocidental, pelo menos desses jogos AAA, que são esses jogos grandes, que eles estão passando por uma decadência. Vide aí o caso do Concord, que foi um jogo que custou centenas 400 milhões. 400 milhões de dólares. Exato, essa é a estimativa, né? É a estimativa. Exatamente. Com 8 anos de desenvolvimento, e que é um festival de lacração com gameplay genérico e ruim, em que os caras se preocuparam mais em militar do que em fazer um jogo que presta. Porque assim, até tem jogo militante que é divertido de jogar. O Overwatch mesmo é militante pra caramba. Então, eu ia falar agora, o Concord, eles conseguiram falar assim, não, o Overwatch não está tão lacrador quanto a gente queria. Pô, imagina, Overwatch. Sim. Então vamos fazer mais... Aí não deu, né? Eles aí levaram os caras realmente... enésima potência. Ó, e o Overwatch é lacrador entre aspas. É só assim, olha, se você for pesquisar a backstory, essa personagem aqui é lésbica. Se você for lá ler o quadrinho, você vai ver que tem isso, saca? No jogo em si, não faz diferença. Então, eu não tô dizendo que isso seja insignificante, eu acho que isso é problemático. Mas, é assim, comparado com Concord, em que o robô tem pronome, o robô é trans. Então, assim, é difícil. E a gente vê, claramente... uma divisão, uma bifurcação entre esses dois mercados. E acontece o seguinte, né? Você tem esse acordo da China com a Rússia para que eles criem ali, como, por assim dizer, um polo seguro, blindado a essas influências culturais. Por quê? Exatamente. O Ocidente tenta usar do poder financeiro para praticar uma espécie de neocolonialismo e influenciar até mesmo os desenvolvedores orientais. E dentro dessa guerra fria, cultural, que é o que acontece, não é à toa que a China compra tantas salas de cinema, por exemplo, né, empresas que cuidam de salas de cinemas, a China tem um monte. O Estado chinês, né, claro, através de empresas chinesas, mas a gente sabe que é o Estado chinês, não tem esse negócio de empresa chinesa, é sempre o Estado chinês, né? É o Partido Comunista. Eles estão dentro dessa guerra fria e eles sabem que existe uma parcela gigantesca de pessoas no Ocidente que não aceitam esse exagero do liberalismo, né, porque a gente tenta chamar de woke e lacrador, mas o que é de verdade é liberalismo, tá? Sim. Esse exagero do liberalismo ocidental, né, e eles acabam cooptando muito jogador que talvez em um ambiente normal não defenderia nada que viesse de ditaduras como da China ou até da própria Rússia, mas na situação atual do Ocidente, o cara olha e fala, bicho, o mundo é muito mais normal na ditadura. Sim. E até porque as tais liberdades civis que nós temos aqui, não tão livres assim. Mas não tá fazendo muita diferença, né? Exato. Você morar lá e morar aqui, né? Quer dizer, até faz, sejamos justos, ninguém aqui vai... Bom, eu vou deixar quieto, senão a gente vai entrar no 8 de janeiro, vai ser uma bosta. No sul global. Mas enfim, e olha que coisa engraçada, o Ocidente tem dois meios de tentar influenciar diretamente as culturas que estão fora dessa loucura do secularismo woke e liberal, que é por meio da má representação cultural de culturas estrangeiras, como foi no caso do Assassin's Creed Shadows. Tem um vídeo aqui no Quinto Elemento sobre isso já, inclusive. Tem. Em que os caras, assim, contrataram historiador fraudulento,
nego que se especializa em tentar normalizar a pedofilia por meio de meia dúzia de fragmentos de literatura que... Essa agenda aí que você falou agora, não vou repetir o nome, porque o YouTube não gosta, mas é sempre mais... Você, olha, repara, vai procurar polêmica em filme, em jogo... Sim. E você vai encontrar sempre alguém querendo empurrar essa agenda aí, cara. É impressionante como essa é a coisa que eles mais fazem força pra empurrar o ela abaixo das pessoas. Tanto é que a Ubisoft, né, o que a gente tá falando aqui é que a Ubisoft contratou um grupo uma historiadora lá, de um grupo de historiadores especializado em pedofilia na literatura feudal japonesa para dar consultoria sobre história do Japão para produzir um jogo sobre história do Japão. Aí você chega no japonês e fala, meu filho, o que da sua cultura você acha que vão representar desse jeito? Os japoneses ficaram bravos, né? Claro. Enfim. E aí... Mas eles ficaram mais bravos ainda, desculpa te interromper novamente, mas eles ficaram mais bravos ainda porque os caras são ruins de serviço. Então eles chamaram essa consultoria, mas várias representações como ideogramas, espadas, brasões de casas e coisas assim, foram feitas de uma maneira errada, entendeu? E você sabe muito bem, exatamente, e a pictografia japonesa, pelo próprio componente das letras, não, a palavra não é errada, mas os ideogramas, né? A pictografia japonesa, ela é muito detalhada e um mínimo detalhe faz toda a diferença. Sim. Coisa que para nós ocidentais não é assim. Então, e aí eles cagalharam tudo isso e mais irritou o japonês ainda. Máfia, é que não é nem questão de mínimos detalhes. Se não me engano, os caras pegaram ideograma de outros idiomas e colocaram lá. Tem ideograma chinês lá, Então, assim, os caras fazem isso. Isso é uma forma de tentar impor uma... E aí normaliza a LGTB 4K, o lance do samurai negro da representatividade ocidental, essa coisa toda, e tenta empurrar isso como uma representação legítima da cultura japonesa. Isso é uma forma. E tem uma outra que é muito mais perigosa, que é por meio da pressão financeira, que é o seguinte: a galera no Ocidente cansou aqui dessa loucura que tá rolando nas empresas ocidentais e foram lá consumir anime, jogo japonês, etc. O que começou a acontecer? Boa parte do dinheiro que estava alimentando o mercado de produção de mídia do Japão começou a vir do Ocidente, porque tem mais público aqui. O nerdola ocidental começou a comprar bonequinho de anime, action figure, desculpa, não pode chamar de bonequinho. Começou a comprar action figure, começou a comprar Blu-ray, começou a consumir. E aí os streamings, as plataformas de streaming ocidental, começaram a bancar a produção de animes e os times de localização e de tradução, que traduziam jogos japoneses, começaram a dar umas dicas. A falar, olha, se a gente traduzir o seu jogo dessa forma, ele fica mais inclusivo, menos sexista, menos preconceituoso, e o público ocidental começa a receber melhor. E sabe o que aconteceu? Os japoneses, querendo agradar mais ao público ocidental, e a gente tem um caso em que isso foi admitido da boca de um produtor, que foi um produtor cabeça lá dentro da SEGA, ele falou que, agora, os próprios jogos, não é que a tradução é diferente para agradar o ocidental, eles produzem os jogos pensando em agradar o Ocidente. Então tira a piada que pode ser considerada preconceituosa, muda o nome das coisas, e eles vão assim abrindo mão de peculiaridades da cultura deles, no jogo deles, pra agradar o ocidental woke. Só que é o seguinte, o ocidental que quer consumir o jogo deles, quer consumir cultura deles do jeito que é. Ou seja, os japoneses estão sendo enganados nesse caso, né, tendo a sua cultura subvertida por meia dúzia de vagabundos com pretensões ideológicas esquisitas. Então, assim, o mercado de games, por meio da influência do capital financeiro, se tornou um veículo de neocolonialismo, entendeu? Sim. Então E isso acontece muito também porque a própria cultura japonesa, ela é submissa com parceiro comercial, submissa no sentido do seu cliente, né? Sim. Então eles tentam agradar ao máximo, eles são muito, né? Isso faz parte da cultura deles. E há por mais que a gente imagine assim, poxa, mas não é possível, 2024, com internet, com tudo, os caras não estão vendo. Galera, tem que entender que a gente vive numa bolha, tá? A gente viu, o pessoal, por exemplo, nos Estados Unidos não faz ideia que nem existe Brasil. E vocês não, nós aqui, nós conhecemos o que acontece nos Estados Unidos, mas uma parte só. Tem muita discussão que está acontecendo nos Estados Unidos e a gente não faz ideia. Imagina uma barreira linguística como a barreira do Japão. Eles vivem na bolha deles lá. A questão da lacração e cultura woke não tem o mesmo pensamento que a gente está aqui. Então tem que entender esse ponto também. Exatamente. E aí acaba que nessa vive e deixa viver, agrada ocidental aí, pega uma grana, os caras vão se deixando contaminar por meio pela via financeira, pela decadência que é consequente do liberalismo que tomou conta aqui do Ocidente. E aí, por isso,
né, novamente, a importância desse acordo mútuo entre Rússia e China, porque aquilo ali, olha, eu não tô aqui fazendo uma apologia do regime autoritário chinês e nem do regime russo, é cheio de problema, todo mundo sabe, tem inúmeros problemas e consequências do modo de ação deles que nos afetam diariamente e que são ruins, mas nesse aspecto, pode ser que eles criem ali uma pequena bolha de produção de jogos e de produção de cultura no geral, que seja um pouquinho mais são, um pouquinho menos maluco. Isso tem uma consequência positiva pra gente. Da mesma forma que, tendo um sistema financeiro paralelo, para pelo menos concorrer com o sistema financeiro hegemônico ocidental, você possa ter um ambiente de negócios que ligue menos para essas loucuras, ligue menos para as lacrações e que faça o Ocidente correr atrás do prejuízo e parar de se submeter a essas loucuras no mercado, né? Então, olha, é isso que nós queríamos passar com esse programa. E no próximo, Máfia, sabe do que a gente vai falar no próximo? Não. Tá sabendo? Pior que eu não sei mesmo. Não. O próximo a gente nós vamos explicar onde tudo começou. No princípio, era o portão, e o portão era gamer. Exatamente. Nós vamos falar sobre o Gamergate no próximo episódio. A gente vai falar do Gamergate e talvez um dos eventos mais importantes da história da cultura, né, do século XXI e talvez até da geopolítica. Como a gente já disse no episódio passado, o Gamergate é uma das raízes do neopopulismo de direita que surgiu no mundo pós-2013. Mas é um pouco mesmo. É um pouco mesmo. Influenciou muito a campanha do Trump e muito a campanha do Bolsonaro. Exatamente. E a gente vê até hoje aí as consequências do Gamergate e muita gente não leva tão a sério um episódio tão importante e tem a ver com videogame. Aí você pensa, caramba, videogames são tão importantes assim? Sim! É por isso que a gente tem esse programa, porque videogames são muito importantes e muita gente não leva tão a sério quanto deveria. Videogame, assim como o cinema foi no século XX, né, o grande difusor de guerra cultural e que faz toda a diferença. A guerra cultural é muito poderosa, gente. E como você já entendeu a importância dos videogames, não perca o próximo episódio do Não Dei, porque nós não damos e falaremos sobre todas essas informações, sobre como tudo isso aconteceu. Caso você queira entender a geopolítica e a economia global, o que está acontecendo, assista o Geoeconomia, que está aqui na tela também, que é um programa muito bom, que conversa muito bem com esse programa que nós estamos fazendo aqui. É isso aí. Até a próxima. Fiquem com Deus. Rezem por nós. Despede aí, rapaz. Fala de educação. Eu tenho que me despedir também? Então tchau. Tchau, pessoal. Tem gente que dá, hein? Ai.